Bom, eu não sei o que eu vou dizer de tão diferente assim como outros youtubers vão, mas sinceramente eu precisava fazer um vídeo sobre isso. Até porque eu também entrei nessa vibe, depois de muita insistência, mas entrei. Mas nós estamos aqui para falar sobre o final de Boku no Hero e o que é que ele representa para mim e também talvez para muita gente. Olá, viciados! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos ao canal Viciados em Histórias e ao quadro do Desabafo do Viciado. Hoje eu irei comentar sobre a minha opinião do que eu achei do encerramento do mangá de Boku no Hero. E bom, eu tenho algumas coisas para falar, provavelmente vocês irão ver algum descontentamento, mas sem enrolar mais, tanto que até nem tem roteiro para isso, é mesmo só tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu vi daquele mangá. Eu não comprei edições físicas, eu até lamento quem comprou, mas também pode ser o caso que as pessoas que compraram se sintam orgulhosas. Tudo isso depende de pessoa para pessoa, mas eu não vou aqui dar nenhuma bênção para ninguém, eu vou ferir mesmo sensibilidades. Eu odiei profundamente o final de Boku no Hero. Ponto final. Para quem não sabe, o mangá de Boku no Hero já está finalizado. Faz 10 anos que essa obra existe e finalmente foi concluída. E para mim, não podia ser concluída da pior forma possível. Não é o pior final que eu já vi no mundo, mas com certeza para uma obra do calibre de Boku no Hero, esse final foi uma porcaria. Vão ter que me desculpar se vocês ficarem chateados, fãs de Boku no Hero, mas admitam, o final de Boku no Hero é um lixo, mas é um lixo. E eu hoje vou mesmo aqui apresentar pontos e pontos. Vai ter spoilers sim do mangá, vou tentar minimizar tudo, mas quem não leu, vai lá dar uma olhada. Eu acredito até que é impossível, porque no Facebook já está aí a rolar, e então duvido muito que vocês não saibam o que está a passar com Boku no Hero. Bom, eu comecei a acompanhar o anime há uns 4, 5 anos atrás, muito antes mesmo de sair lá a quarta e quinta temporada. Isso porque eu fui muito pressionado para assistir Boku no Hero. Eu não queria assistir aquela obra, não sei porque, acho que Deus tinha me dado mesmo a ideia: filho, não assista essa obra, você vai se arrepender. Mas eu decidi dar uma oportunidade porque já tinha visto parte da segunda temporada no canal PandaBix e eu decidi dar continuidade. Fui assistir a primeira temporada, eu gostei muito dos conceitos, de alguns dos personagens, a maneira como a obra começou. Assisti a segunda temporada, gostei imenso dos conceitos dos vilões, dos ideais de muitos personagens. Assisti a terceira temporada, eu achei que ela teve o maior ápice de todo o Boku no Hero, com a apresentação do All for One e tudo mais, a luta entre ele e o All Might, a sucessão do Midoriya, enfim, eu achei muita coisa boa na terceira temporada. Por mais que a quarta temporada tenha um arco que eu não goste tanto, que é o arco do Gentle Criminal, ainda assim ela apresentou alguns pontos bons. Mas a partir da quinta temporada, Boku no Hero começou a apresentar muitos problemas que eu já não estava mais a conseguir suportar. O ideal de transformar a Liga dos Vilões em protagonistas durante quase toda a quinta temporada foi uma ideia boa, mas teve algumas coisas que não foram bem executadas. Mas eu ainda assim perdoei Boku no Hero, continuei a assistir, mas eu ouvia spoilers de alguns dos meus amigos, principalmente um amigo muito próximo que ainda acompanhava o mangá de Boku no Hero. Ele sempre me contava os detalhes de cada lançamento, e a cada detalhe eu ficava impressionado e também desiludido ao mesmo tempo. Mas assim que chegou a sexta temporada de Boku no Hero, e com muitos vídeos que eu já via de vários youtubers a reclamarem do mangá, eu simplesmente não consegui mais. A sexta temporada de Boku no Hero, que eu pensava que seria uma coisa revolucionária, uma guerra de outro nível, foram episódios patéticos atrás de outros episódios ainda mais patéticos. A execução da guerra, ela não foi de todo mal, mas boa parte do impacto que o mangá teve, o anime não conseguiu transmitir. E eu acho que isso também se deve ao facto de que Boku no Hero tem muito filme filler. E eu não sei por que diabos os caras continuam a insistir nesse tipo de fundamento, sendo que isso desgasta os animadores, desgasta a animação e faz com que aquele processo que eles nos entregaram na sexta temporada fosse uma decepção total. Tem memes até de várias animações
apresentações da luta entre o Shigaraki e o Midoriya, e o arco do Dark, que eu sinceramente Dark lá não vi nada, aquilo foi mais patético do que outra coisa. Teve a apresentação de alguns personagens que já havíamos visto antes, como o Overhaul, teve a introdução da Lady Nagate, teve o All for One a fugir da prisão Tartarus e outros criminosos, o mundo todo uma condição fora da curva, as pessoas a serem mal agradecidas porque muitos heróis estavam a se aposentar depois deles não terem conseguido parar o Shigaraki, sendo que as pessoas também são muito hipócritas, mas enfim. E eu desisti de ver o anime. Eu avisei para muita gente que a sexta temporada seria a última que eu iria ver de Boku no Hero. A guerra continuou a se desenrolar e eu não estava a entender mais nada. Porque o Midoriya não se decidia se queria salvar o Shigaraki ou se queria matar ele. O All Might, que já tinha dado tudo de si na terceira temporada, ainda tiveram a ousadia de colocar ele para lutar com o All for One dentro de um fato à la Tony Stark. Meu Deus, eu não sei o que esses senhores estavam aí a pensar, mas com certeza, para mim, a carroça de Boku no Hero já estava começando a descarrilar. E eu não sei mais o que o Correio estava a querer fazer. Eu entendi boa parte dos conceitos e dos contextos, e eu nem vou me aprofundar no facto do Bakugou ter ficado 1 ano a ser revivido, eu não vou me aprofundar no facto de toda a história de Boku no Hero ter se passado em 1 ano e meio, que jovens de 16 a 17 anos estavam a enfrentar os vilões mais ameaçadores, poderosos e perigosos do mundo. Coisa que até heróis profissionais nem estavam a conseguir dar conta. Se tivesse tido o melhor background, a história com certeza teria sido menos alvo de críticas. Porque sim, Boku no Hero tinha um pretexto bom. Tinha um fundamento interessante, tinha conceitos muito fora da curva. Essa ideia de individualidades de super-heróis estava a ser muito bem explorada, até que deixou de ser. E eu não sei se culpo o Correio ou se culpo a indústria, porque os dois lados acredito que tenham culpa. O último capítulo do mangá mostra que o Deku, depois de um tempo, assim como o All Might, só já estava com alguns resquícios do One for All. É como o All Might quando estava a lutar com o All for One e nós vimos que aquela forma fininha dele estava a tentar manter as chamas restantes do One for All protegidas de todo aquele frio que era a dispersão desse poder. O Midoriya também já estava nesse conceito. Ele também ia perder essa individualidade, gostando ou não. O seu caminho como herói já estava traçado para ele perder isso de uma vez por todas. E foi de facto o que aconteceu. Eu até achei muito interessante. Tem gente que sempre reclamou que Boku no Hero não tinha consequências e que isto podia ser uma consequência, mas meu amigo, é uma consequência que eu prefiro até nem pensar tanto. Tem outros canais até, eu vou deixar algumas menções aqui no vídeo, mas eu sinceramente prefiro nem considerar isso uma consequência. Aí, o Midoriya deu, junto de outros personagens em Boku no Hero, um time skip de 8 anos. E você se pergunta, o que os outros estão a fazer? E eu te respondo, não temos confirmação total. Até porque o Midoriya, ele como um adulto, se tornou um professor. Caraças, que bom! É fantástico! Meu Deus do céu, eu não entendi bolhufa. Eu sinceramente não entendi o que a obra me apresentou com isso. E não só, ele até mesmo estava a ter algumas conversas com o Aizawa, que foi ex-professor dele no caso, perguntando se ele não se sentia solitário, até porque o Midoriya já não entrava em contato com os seus amigos há muito tempo, porque muitos deles já haviam se tornado heróis muito mais experientes e profissionais e tinham seguido com as suas vidas. E aí, o Midoriya dá uma dica de motivação para uma criança que estava a admirar a estátua do All Might, dizendo para ele não desistir de ser o herói. Os outros personagens também fizeram lá as suas situações. Teve a Uraraka, que acabou abrindo aí um centro para ajudar jovens com individualidades problemáticas a encontrarem outras maneiras de a usar, meio que sendo um desenvolvimento que ela teve, principalmente por conta da Toga. Uma informação que a gente teve é que o Bakugou tornou-se o herói número 1, sendo que esse sempre foi o objetivo dele e ele conseguiu. O Todoroki tornou-se o segundo herói mais forte, assim como uma meia referência a Endeavor All Might. Com certeza, todo aquele processo do Endeavor, que é considerado por muitos o personagem com o melhor desenvolvimento como personagem dentro da obra de Boku no Hero, é muito interessante ver o contraste que o Todoroki tem com o seu próprio pai. Ele admite que, apesar de várias coisas, ainda se esforça para poder dar orgulho aos seus fãs e ajudar as pessoas
independentemente do problema que elas tenham. E é muito interessante saber isso, apesar do personagem ter sido escanteado muitas vezes, tinha um potencial maior, mas eu sinceramente esperava muito mais. Mas a coisa que mais me irritou é o final desse capítulo. O Midori simplesmente anda meio triste, demonstrando que tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele lutou, foi assim, num estalar de dedos. Ele parecia estar insatisfeito com o rumo que a vida dele tomou. E isso, com certeza, é algo bizarro, algo chato pra desgraça. E aí, o All Might me aparece, velho pra um senhor desgraçado, entrega um fato ao Midoriya, que é dito que muita gente da turma dele contribuiu para que ele pudesse receber aí algumas individualidades, provavelmente dos colegas de turma. E o Midoriya, que simplesmente tinha uma vida de treta, larga aquela vida de treta para pegar aquele fato à la Tony Stark e voltar a ser herói. E vê sua frase que ele me coloca no fim. Essa é a história de como todos nós nos tornamos grandes heróis. Meu amigo, eu me senti enganado. A obra começou justamente com a frase: essa é a história de como eu, Midoriya Izuku, só para vocês saberem quem eu estou a me referir, me tornei o maior herói de todos os tempos. Tudo bem que o heroísmo não necessariamente tem a ver só com os feitos, mas também com a consideração das boas ações e a maneira como as pessoas viram você executar as suas funções ao longo do seu desenvolvimento como um herói. Mas eu estou me lixando. Eu queria ver como é que foi o trajeto dele até se tornar, sim, no maior herói de todos os tempos. E não me espetarem um final de que, não, somos todos os maiores heróis de todos os tempos. Meu amigo, aquilo foi basicamente um balde de água fria que o Correia atirou para mim. Meio que me ofendendo, dizendo, não, eu fiz você acompanhar essa brincadeira durante sei lá quanto tempo, e tá aí, te fiz de trouxa. Tanto que já tem muitos memes aí a circular de que o Bakugou ficou com a Uraraka, sendo que não houve confirmação de nenhum casal, houve muitas especulações ao longo da obra, mas nenhum casal foi confirmado, ou seja, ninguém sabe de quase nada dos personagens. Eu acho que é melhor eu parar o vídeo por aqui, senão ainda vou acabar mesmo tendo uma situação meio complicada, acho que vou ficar meio deslocado, então, para não faltar respeito, esse foi o vídeo. Eu acho que consegui destilar boa parte do veneno que eu carregava cá dentro. Que final horrível. Eu acho que já perdi a conta de quantas vezes falei isto no vídeo. Mas bom, deixem like caso você ache que merece like. Deixe alguma crítica, sugestão ou opinião do que você achou do mangá de Boku no Hero, de todo o trajeto que você teve ao longo da história. Eu quero muito ver quem é que ainda tem coragem de defender essa obra. Meta aqui nos comentários, eu quero muito ver. Mas bom, muito obrigado a quem acompanhou até aqui todo esse desabafo e até breve, meus caros.